Olá, alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública do Instituto Federal UAB. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os impactos ambientais. Para sua maior compreensão, faça a leitura do caderno didático que está disponível na sala virtual. O caderno didático, elaborado pelo professor Luiz Felipe Nascimento, compõe maiores características, maiores discussões sobre os impactos ambientais. Então, nesta videoaula, nós vamos falar de 3 impactos ambientais considerados os principais impactos ambientais na visão de Nascimento. O efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e a chuva ácida. Nascimento ele entende que os principais impactos ambientais presentes no nosso planeta podem ser locais, regionais ou globais. O primeiro deles é o efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um termo dado ao aquecimento do planeta Terra devido ao espessamento da camada de gases localizada na atmosfera. Trata-se de um processo natural e importante para manter a vida na Terra, mas nas últimas décadas houve um aumento dessa camada de gases proveniente das emissões dos automóveis, o CO2, das indústrias e das queimadas, além de outros também. O resultado nós temos é que parte dos raios infravermelhos refletidos pela superfície da Terra é absorvida por esta camada e parte é refletida novamente para a Terra, aumentando assim a temperatura do planeta. Então, para frear ou diminuir esse aquecimento do planeta, porque o efeito estufa, na verdade, é um aquecimento natural. Ele é muito importante para que tenhamos vida na Terra. O grande problema é que com o aumento dos gases lançados na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, os gases lançados pelas queimadas, as indústrias, entre outros, esse aquecimento, esse efeito estufa, que tem um aquecimento natural, está muito quente, aumentou-se muito, e aí foi preciso criar um protocolo chamado Protocolo de Kyoto, para diminuir esses gases na atmosfera. Então, o que é o Protocolo de Kyoto? O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que estabelece compromissos para a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, considerados como a principal causa do aquecimento global. Então, o efeito estufa, que é um efeito natural, com a grande concentração de gases na atmosfera, passou-se a ser chamado de aquecimento global. E aí, quais são esses gases, que são os gases do efeito estufa, chamados GEE? No âmbito do protocolo de Kyoto, os GEE são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o hidrofluorcarbonos, os perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre. São esses gases que fazem com que aumente o aquecimento do nosso planeta. Então, sobre a preocupação com o aumento da temperatura do planeta, na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, foi discutida a necessidade de ações para reduzir a emissão de CO2, do dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa, o principal gás que causa o efeito estufa. Outras conferências foram realizadas e este tema foi ganhando importância até que em 1997 foi firmado o Protocolo de Kyoto no Japão. Porém, somente em fevereiro de 2005 é que entrou-se em vigor. Então, esses são os gases, os chamados GES, gases do efeito estufa, gases que aumentam,
que causam o aquecimento global o aquecimento global. Outro impacto ambiental é a destruição da camada de ozônio. Então, o que é a camada de ozônio? É uma camada formada pelo gás ozônio, né, que é o oxigênio concentrado, ou o O3, situado entre 15 e 40 quilômetros da atmosfera, com maior concentração aos 30 quilômetros, e que filtra as radiações ultravioletas do Sol, que são nocivas à saúde e ao meio ambiente. Trata-se de um filtro de proteção natural do planeta, né? A camada de ozônio, ela forma um escudo invisível que protege a superfície do planeta contra os raios ultravioleta vindo do Sol. Essa radiação UV, que bronzeia, que seca e envelhece a pele, é nociva aos animais e plantas, principalmente porque pode danificar o DNA, levando eventualmente a um crescimento tumoroso, como por exemplo câncer de pele, problema nas córneas, e fragilizar também o sistema imunológico. A destruição da camada de ozônio ocorre em razão de fenômenos naturais, como por exemplo as erupções vulcânicas. Porém, ela também acontece devido às ações do homem, às ações antrópicas. Os principais gases destruidores da camada de ozônio são os CFCs e os BRFS, que eram utilizados em refrigeradores, né, sprays, condicionadores de ar e alguns equipamentos de indústrias. Eles também são responsáveis pelo também chamado, né, aumento no buraco na camada de ozônio. Muita gente conhece como aumento na camada do buraco de ozônio. Mesmo com a redução, né, se a gente conseguir reduzir os principais gases causadores da destruição da camada de ozônio, existem pesquisas como a do Centro Nacional de Pesquisa Meteorológica da França, que fala que o buraco na camada de ozônio só deverá diminuir a partir de 2050. E isso, né, dependendo da mudança de hábito, da mudança de ações com relação do homem sobre o planeta. Outro impacto ambiental importante, né, chama-se chuva ácida. A chuva ácida, quando a gente olha a chuva, geralmente a chuva tem um pH muito baixo, que é inferior a 5,6, resultante da precipitação junto com a chuva de substâncias ácidas, como o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, e elas são emitidas pela poluição industrial e veicular. O pH mede a acidez das substâncias químicas. Quanto menor o pH, maior a acidez. Uma chuva normal tem pH entre 5,6 e 7. Quem foi que descobriu essa chuva ácida, né? Nascimento afirma que o químico, né, o climatologista inglês chamado Robert August Smith, ele foi quem primeiro observou a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial e a denominou de chuva ácida. Com o passar dos anos, o aumento da industrialização e com o aumento da industrialização, este problema se agravou. A água da chuva já é naturalmente ácida, mas devido a uma pequena quantidade de dióxido de carbono, o CO2, dissolvido na atmosfera, ela torna-se mais ácida com um pH maior, com um pH inferior a 5,6. O que causa então a chuva ácida, né? A queima dos combustíveis fósseis e os poluentes industriais, porque eles lançam o dióxido de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. A combinação desses gases com o hidrogênio presente na atmosfera, na forma de vapor de água, altera a composição química dos solos e das águas, resultando disso danos para as lavouras, as florestas, bem como as estruturas metálicas, monumentos e também as edificações.
O efeito estufa e o buraco na camada de ozônio são considerados impactos ambientais que afetam o planeta como um todo. As chuvas ácidas são efeitos regionais que ocorrem em diversas partes, afetando não apenas quem a gerou. Estes fenômenos existem mesmo sem a presença do homem na Terra, mas o seu agravamento ele se deu principalmente pelas ações humanas. A natureza ela é muito sensível às pequenas alterações, à queima de combustíveis fósseis e também às emissões de gases resultantes dos processos industriais. E isso tudo tem provocado um desequilíbrio no nosso planeta. O processo de industrialização, no modelo que foi implantado e o elevado consumo de produtos industrializados, são os principais responsáveis pelo desequilíbrio ocorrido no meio ambiente. Diante disso, é mais importante que nós repensamos a importância de termos o conhecimento e a predisposição para, como cidadãos ou como profissionais, agirmos no sentido de frear ou mesmo reverter essa situação. Mas, por exemplo, como que a gente coloca que uma prefeitura municipal pode atuar para reduzir esses impactos ambientais? Nascimento coloca que existem várias formas. Ele coloca promovendo a educação nas escolas e da população, dando destino adequado aos resíduos sólidos e urbanos, estimulando o recolhimento dos gases causadores do efeito estufa e destruidores da camada de ozônio, além de muitos outros. As ações sobre os impactos ambientais, elas dependem muito das nossas ações, dos nossos hábitos, do nosso dia a dia. O ser humano em geral, ele precisa rever as suas ações, os seus hábitos sobre o planeta. Se quisermos ter um planeta com um equilíbrio, com a forma de vida que nós temos hoje, nós precisamos rever as nossas ações. Para maior aprofundamento, volte no caderno didático, faça um estudo detalhado sobre os principais impactos ambientais. Bons estudos!